Segundo Crônicas, capítulo 34. Em Judá reina Josias, reto, abole a idolatria, repara o templo. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos lugares altos de idolatria e dos bosques, e das imagens esculpidas e de fundição. E derrubaram diante dele os altares de Baalins, e ele cortou abaixo as imagens que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens esculpidas e as imagens de fundição quebrou em pedaços, e reduziu a pó. E o lançou a esmo sobre as sepulturas dos que tinham sacrificado para eles. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão, e ainda até Naphtali, com as picaretas deles ao redor. E tendo derrubado os altares e os bosques, e tendo malhado as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado abaixo todas as imagens do sol através de toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Sacerdote Ilquias acha o livro da lei. Safão lê para Josias. Ele rasga suas vestes. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou Safã, filho de Azalias, e Maasés, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, para reparar a casa do Senhor, Deus dele. E foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram à casa de Deus o dinheiro que se tinha trazido, o qual os levitas que guardavam a entrada tinham ajuntado da mão de Manassés e de Efraim, e de todo o remanescente de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém. E eles o entregaram nas mãos dos que tinham o encargo da obra, e superintendiam a casa do Senhor. E estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. E deram-no aos carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas, e para servirem de vigas para as casas que o rei de Judá tinham destruído. E estes homens trabalharam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e outros dos levitas, todos que eram entendidos em instrumento de música. E estavam também sobre os carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam na obra em qualquer tipo de serviço. E dentre os levitas havia escrivães e oficiais supervisores e porteiros. E ao tirarem eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias o sacerdote achou o livro-rolo da lei do Senhor, dada por meio da mão de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro-rolo da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro-rolo a Safã. E Safã levou o livro-rolo ao rei, e retornou a palavra ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se entregou a responsabilidade deles. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o entregaram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Além disto, Safã, o escrivão, declarou ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro-rolo. E Safã leu em voz alta nele, diante do rei. Sucedeu que, ao ouvir o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro-rolo que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não preservaram, protegeram, obedeceram a palavra do Senhor,
para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro-rolo. Uda profetiza julgamento depois da morte de Josias. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, esposa de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte. E eles falaram com ela a esse respeito. E ela lhe respondeu: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro-rolo, que eles leram em voz alta diante do rei de Judá. Porque me abandonaram e queimaram incenso diante de outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste diante de Deus, ao ouvir as suas palavras contra este lugar, e contra os seus habitantes, e te humilhaste diante de mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste diante de mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E retornaram palavra ao rei. Então o rei enviou mensageiros a reunir todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu para dentro da casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu em voz alta aos ouvidos deles todas as palavras do livro-rolo do pacto, que fora achado na casa do Senhor. E postou-se o rei em pé em seu lugar, e fez pacto diante da face do Senhor, para caminhar em seguimento ao Senhor, e para preservar, proteger, obedecer aos seus mandamentos, e aos seus testemunhos, e aos seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do pacto que estão escritas naquele livro-rolo. E fez com que todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim se postassem em pé. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o pacto de Deus, o Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achavam em Israel, obrigou a que servissem, sim, servissem ao Senhor, Deus deles. E em todos os seus dias, não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais. Segundo Crônicas, capítulo 35. Josias restabelece a Páscoa, designa sacerdotes para suas funções, faz oferta. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e cortaram no pescoço em sacrifício o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. E ele estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os fortificou para o exercício do servir da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga sobre vossos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. E preparai-vos segundo as casas dos vossos pais, de família, e segundo as vossas turmas, conforme o escrito de Davi, rei de Israel, e conforme o escrito de Salomão, seu filho. E postai-vos no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e segundo a divisão de um dos pais de família dos levitas. E cortai no pescoço em sacrifício à Páscoa, e santificai-vos, e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada por meio da mão de Moisés. E Josias levantou para entregar aos filhos do povo cordeiros e cabritos do seu rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa, em número de 30.000 por todos os que se achavam ali, e de bois 3.000, isto era, da fazenda do rei. E os seus príncipes levantaram para entregar voluntariamente ao povo, aos sacerdotes e aos levitas,
Ilquias e Zacarias e Jequiel, líderes da casa de Deus, deram sacerdotes para o sacrifício da Páscoa, 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois. E Conanias e Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, e Jeiel e Josabade, chefe dos levitas, levantaram para entregar os levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço e postaram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme a ordem do rei. Então cortaram no pescoço em sacrifício a Páscoa. E os sacerdotes lançaram a esmo o sangue recebido das mãos dos levitas que esfolavam as reses. E puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para oferecer ao Senhor, como está escrito no livro rolo de Moisés. E assim fizeram com os bois. E assaram a Páscoa no fogo, segundo a ordenança, e as outras ofertas sagradas cozeram em panelas, e em caldeirões, e em sertães, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores filhos de Asaf estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Não tiveram necessidade de se desviar do seu exercício do servir, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele mesmo dia, para celebrar a Páscoa, e oferecer holocaustos sob o altar do Senhor, segundo a ordem do rei Josias. E os filhos de Israel que se acharam ali celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães ázimos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel, que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa. Josias provoca Faraó Neco e é morto em Megido. Depois de tudo isto, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, o rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe enviou mensageiros dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E ordenou-me Deus que me apressasse. Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para pelejar contra ele. E não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus, antes veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse ao seu servo: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu, e o sepultaram em um dos sepulcros de seus pais. E todo Judá e Jerusalém choraram, lamentando por Josias. E Jeremias pranteou uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras, nos seus cânticos de pranto em lamentação, têm falado de Josias até ao dia de hoje, porque as estabeleceram por estatuto em Israel, e as que estão escritas nos cânticos de pranto em lamentação. Quanto ao restante dos atos de Josias e as suas boas obras, conforme o que está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro rolo dos reis de Israel e de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 36, em Judá reina Joacás, mau, é levado cativo para o Egito. Então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Tinha Joacás a idade de 23 anos quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém.
porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou a terra à indenização de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito fez de Eliaquim, irmão dele, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome em Jeoiaquim. Mas tomou Neco a seu irmão Joacás e o levou para o Egito. Em Judá reina Joaquim, mau. Tinha Joaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor à Babilônia, e o pôs no seu templo em Babilônia. Quanto ao restante dos atos de Joiaquim e as abominações que fez, e o mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro-rolo do rei de Israel e de Judá. E Joiaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Joiaquim a idade de 8 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quando 1 ano expirou, o rei Nabucodonosor enviou mensageiros e fez trazê-la à Babilônia com os mais preciosos vasos da casa do Senhor, e fez de Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Em Judá reina Zedequias, mau, rebela-se contra a Babilônia. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava proveniente da boca do Senhor. Além disto, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha feito jurar por Deus. Mas endureceu a sua nuca, e tanto endureceu o seu coração, que não retornou ao Senhor, o Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra por meio da mão de seus mensageiros, madrugando e os enviando constantemente, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Terceira vez, Nabucodonosor cerca e destrói Jerusalém e o templo, mata líderes e leva cativos, como Zedequias. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do santuário deles, e não teve misericórdia nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos encurvados pela idade. A todos entregou na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém. E todos os seus palácios fortalecidos sobre lugares altos queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada ele levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o reinar do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, falada pela boca de Jeremias, até ter a terra se deliciado nos sábados dela. Porque todos os dias em que ela repousou desolada, guardou o repouso do sábado, até que se completassem 70 anos. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, falada pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão através de todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu, que me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Que há entre vós de todo o seu povo? O Senhor, seu Deus, seja com ele, e suba a ele.